Oi para você que está chegando nesse vídeo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje o papo é sobre o corpo de dor. Você sabia que você tem um corpo de dor? E que esse corpo de dor pode estar governando todos os seus resultados, te fazendo reviver coisas do passado o tempo todo em um ciclo interminável de reações e processos automáticos? O que é isso? Como é que isso funciona? Como é que eu me livro desse negócio de corpo de dor? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Curte aqui o vídeo, já compartilha o canal e fica comigo nesse papo leve e descontraído, porém denso, eu diria, sobre o corpo de dor. Para a gente entender o corpo de dor, eu vou te dar o meu exemplo de vida. Durante muito tempo, eu fui uma pessoa muito reativa, muito explosiva. E para mim era muito comum pensar que o famoso não vai dar certo, isso não é legal, e eu me sentia muito afrontada na maioria das situações. O que acontecia comigo? O corpo de dor que eu tinha governava os meus resultados e fazia reviver, refazer todos os resultados que eu tive no passado, de experiências do passado. Seu corpo de dor ele é formado das suas experiências, das suas vivências e das suas percepções. Entenda o seguinte: a sua mente tem a linguagem dos pensamentos e o seu corpo tem a linguagem das emoções. A nível de neurociência, a gente pode dizer com tranquilidade: seus pensamentos vão gerar sinais, que vão gerar química, que vão te trazer as emoções que você sente, e o seu corpo vai ler, o seu cérebro vai ler e vai gerar novos pensamentos parecidos para te gerar novas emoções. E esse ciclo acontece em você. Quando eu repito um mesmo sentimento e, consequentemente, os mesmos pensamentos, eu memorizo isso no meu corpo. O meu corpo fica mais inteligente para essas emoções. E eu crio um corpo de dor, que pode estar latente em você, explodir com um gatilho, ou pode ser o que está governando a sua vida em 99% dos seus resultados. E como que isso acontece? De forma muito simples, eu vou explicar para você. Vou te dar um exemplo fictício. Imagine que eu fui convidada para fazer uma nova empresa. E nessa nova empresa, eu vou ter que fazer, vou ter que me arriscar, vou abrir um novo negócio. Só que lá atrás, eu tive uma emoção associada a uma memória grande, forte, de uma perda relacionada a se arriscar com novos negócios, por exemplo. O que vai acontecer comigo? Eu inconscientemente vou trazer isso e meu corpo de dor vai governar essa minha ação, me gerando essa emoção. E eu vou recriar, vou trazer pensamentos de dificuldade, procrastinação, dificuldades em todos os meus processos. Por que isso acontece, gente? O seu corpo ele é muito eficiente em ter hábitos que geram a sua personalidade. Porque um hábito, repetidamente, ele cria a sua personalidade. E o seu corpo de dor ele está ligado à sua personalidade. Quando a gente entende isso, a gente sai da fase da inconsciência completa, de não saber que isso está acontecendo, e começa a ir para uma inconsciência mesmo que uma consciência inconsciente. Eu não sei em que momento que isso acontece, quais são os meus gatilhos, mas eu sei que isso acontece. E todo conhecimento precede uma experiência. Para eu poder ter uma experiência, eu tenho que ter um conhecimento que vai me direcionar em relação àquilo. E você está ouvindo esse vídeo aqui hoje, vai te dar alguns insights em relação a isso. Tá? Quando eu tenho essa formação do corpo de dor em mim, eu preciso de ter total ciência de que todas as minhas memórias, todas as suas memórias, tá? Elas estão associadas às emoções. Obrigatoriamente, uma memória está associada a uma emoção. Quando você traz para sua mente, você lembra primeiro no corpo da emoção, para depois vir a memória na sua cabeça e vir as lembranças, enfim, tudo que aconteceu. Você faz isso com as memórias boas e com as memórias ruins. Só que as memórias ruins, elas são muito mais pulsantes em nós. Elas são muito mais fortes em nós. Elas ativaram uma gama de emoções muito potentes em nós. Quando a gente tem uma memória difícil, ela me joga para uma onda cerebral beta, uma coisa de alerta, de luta e fuga. Afinal de contas, eu preciso de me autopreservar. O seu instinto de autopreservação, ele grita muito mais em você. Por isso que a gente lembra com muito mais facilidade de traumas, de situações difíceis, do que de situações alegres, de situações felizes na nossa vida. Isso acontece com todo mundo.
Como o seu corpo de dor ele é formado por isso, o meu corpo sabe reagir, ele conhece aquela emoção. Quando eu ativo isso em mim, quando ele grita em mim, ele gera sinais químicos para o meu cérebro que vai me trazer novos pensamentos que vão gerar novas emoções e eu fico nesse ciclo. Olhando por esse lado, você já deve ter a ideia de que pode ser que situações que se apresentam para você na sua vida, quando você está governado pelo seu corpo de dor, você acaba revivendo um resultado do passado. Porque são memórias, são emoções que você já tem memorizadas em você, que vão gerar os pensamentos negativos, de fuga, de procrastinação que você tem em relação às coisas que você está projetando fazer. E é por isso que muitas vezes não dá certo. Entender isso é começar a ter um despertar de consciência. De consciência para que você entenda que você tem esse corpo de dor. Quando a gente coloca despertar como se fosse uma coisa, uma experiência mística, não que você não possa ter experiências, enfim, não é esse a pauta do vídeo, a gente ainda vai falar sobre isso, mas o despertar é estar consciente. É você desligar a sua mente do seu pensamento. É você olhar para os seus pensamentos entendendo que você tem um corpo de dor, que você tem uma memória física relacionada, inclusive, à sua química corporal em relacionada a isso, que pode estar te fazendo travar toda a sua vida. Entender o corpo de dor é sair da inconsciência, gente. É olhar para isso sabendo que isso existe e a partir do momento que você o conhece, você sabe que existe um caminho para não deixar de te governar. Porque entenda, todos nós temos um corpo de dor, mas a maioria de nós não sabe que ele existe. Não sabe como isso funciona. Saber como isso funciona transforma completamente a sua perspectiva de resultados. Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo para você colocar o seu corpo de dor fora da governança da sua vida? Comece a perceber as suas emoções. Aproveita, já curte o vídeo aqui e compartilha com alguém que precisa desse conhecimento. E comenta, porque eu quero muito te ouvir, tá? Comece a perceber suas emoções. Que emoção você traz em relação a uma situação que você está vivendo no agora? Dependendo da emoção que vem para você, você consegue reconhecer que o corpo de dor está gritando ali, te fazendo ter pensamentos ruins, negativos em relação àquilo. Por que quando eu estou em estado de presença, no meu agora, é o único jeito de eu entender e perceber que existe o meu corpo de dor? Porque eu não consigo fazer isso fora. Quando eu estou fazendo isso fora do meu momento presente, olhando para os meus pensamentos, percebendo as minhas emoções, eu estou vivendo no meu corpo de dor. Porque eu estou deixando meu fluxo de pensamentos dominar a minha vida. E é daí que vem a ansiedade, o medo, tudo que você projeta de difícil está sendo retroalimentado e quimicamente alimentado dentro do seu corpo, pelo corpo de dor que você tem. Então, meu convite para você é que comece a perceber as suas emoções. A gente vai avançar mais ainda nesse canal, mas entenda, você tem um corpo de dor e consegue viver em estado de presença apesar dele, deixando que ele fique no lugar que ele está, não resolvido, mas compreendido, sobre a luz da sua consciência. Curte o vídeo aqui, a gente vai continuar conversando, me segue aqui no canal e compartilha com alguém que você acha que precisa dessa informação. Até breve!